O tópico dessa aula é Relações e Propriedades Termodinâmicas, equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron ela surge no contexto de mudança de fase, como vai ser mostrado. Então, considerando a equação de Maxwell com base na energia de Helmholtz, ou seja, aquela derivada segunda parcial de A, cruzado em relação a V e a T, de onde advém essa relação de Maxwell. Então nós temos parcial S, parcial V, a temperatura constante, é igual a parcial P, parcial T, a V constante. Em uma mudança de fase, digamos de uma fase 1 para uma fase 2, de uma substância pura, acontece a uma temperatura constante. E tem-se que a pressão é a pressão de saturação em função da temperatura de saturação. Então, dessa forma, esse termo parcial P, parcial T, a V constante, ele pode ser reescrito como a dP dt na saturação. Aqui temos a derivada parcial substituída por uma derivada total, porque durante a mudança de fase, pressão e temperatura não são propriedades independentes. Então, uma é função da outra, então a pressão é uma função apenas da temperatura. E esse outro termo foi colocado aqui. Então nós temos que dP dt na saturação é parcial S, parcial V, a T constante. Então, se a gente reescrever a entropia e o volume na saturação em termos do título, nós temos S da temperatura de saturação e título é S da fase 1 mais título vezes o S de mudança de fase. S12, lembrando que S12 é definido como sendo S da fase final, S2, menos S1. Ou seja, a derivada parcial de S, a temperatura constante na saturação, é derivada, diferencia essa expressão aqui e chega em simplesmente S12 dx. Com relação ao volume, o volume específico na temperatura de saturação em função do título é V da fase 1 mais o título vezes o V de mudança de fase, no caso, analogamente, V12 é igual por definição a V2 menos V1. Fazendo com que parcial V a T constante igual a saturação seja V12 dx. Portanto, nós podemos reescrever esse termo parcial S, parcial V a T constante na saturação como sendo S12 V12, e essa igualdade nós já tínhamos antes. Então nós podemos equacionar o primeiro e o terceiro termos. Ainda, utilizando a equação de Gibbs da entalpia, com a variação nula de pressão no processo, nós temos dH é igual a Ts mais VdP, lembrando que esse termo vai sumir porque dP é igual a zero, ficando apenas Tds. Então, a entalpia de mudança de fase ela fica sendo a temperatura de saturação vezes a entropia de mudança de fase, porque dH é Tds nesse tipo de processo. Então, isso leva à equação de Clapeyron. dP dt na saturação é a entalpia de mudança de fase, que também é chamado de calor latente de mudança de fase, da fase 1 para a fase 2. Veja que nós estamos especificando quais são as fases 1 e 2, porque essas relações termodinâmicas elas valem para uma substância pura em geral, e não necessariamente restritas a uma ou outra fase. Então aqui, por exemplo, a fase 1 pode ser sólido, 2 pode ser um vapor, ou pode ser sólido líquido, ou líquido vapor, e assim por diante. Então, essa aqui é a equação de Clapeyron. Então ela tem uma utilidade experimental bastante grande, porque dP dt de saturação pode ser conhecido em diagramas de fase. E esse aqui é um dado calórico, um calor latente de mudança de fase, e aqui a temperatura de saturação é muito fácil de medir no experimento, e também o volume, a alteração, a mudança de volume, V12, novamente V2 menos V1, desculpa a letra feia, estou fazendo com o mouse, então esse V12, V2 menos V1 também é muito fácil de medir. Ou seja, o que estiver faltando nessa equação pode ser determinada pelo emprego dela mesma. Um dos usos que pode ser feito é obter um dado calórico gratuitamente a partir de dP dt na saturação, uma medição de temperatura e 2 medições de volume, por exemplo. Então, está aqui a equação de Clapeyron. Então, se nós adotarmos que a fase 1 seja a fase menos entrópica, ou seja, S12 vai ser S2 menos S1 for maior que zero, então imaginar o processo de mudança de fase que envolva aquecimento, no caso H12 vai ser positivo também. Então, dessa relação de Clapeyron, nós temos que o sinal dessa derivada, de dP dt na saturação, terá que ser exatamente o mesmo sinal de V12. Por quê? Porque dessa equação aqui, posto que 1 é a fase menos entrópica, H12 é maior que zero, porque S12 é maior que zero. E temperatura é sempre positiva, temperatura termodinâmica. Então, o sinal desse lado de cá tem que ser o mesmo sinal do termo V12. Então, isso tem implicações em diagramas de fase de substâncias puras. Por exemplo, no diagrama de fase, nós podemos visualmente determinar o sinal desse termo, dP dt, e
podemos então inferir o sinal desse termo aqui e saber qual fase tem um volume maior que a outra. Vou dar alguns exemplos aqui. Então, está aí ilustrado o diagrama de fase da água, da água pura. Nós temos aqui embaixo a escala de temperatura em Celsius, indicando indicações aqui em vermelho. Nós temos as temperaturas em Kelvin correspondentes aqui, então veja que o diagrama vai desde 0 Kelvin até 650 Kelvin, aproximadamente um excesso um pouco acima de 350 graus Celsius, cobrindo aqui, por exemplo, o ponto crítico. E no eixo vertical nós temos a pressão, só que em escala logarítmica. Então ela vai de 1 Pascal, uma pressão extremamente baixa, comparado com a pressão normal, ao nível do mar, de 100 kPa, e também chegando até em pressões elevadíssimas, de gigapascal e até terapascal. Então, nós vemos que a água não se apresenta apenas em uma fase sólida, claro, tem uma fase líquida e uma fase de vapor, a água. A fase líquida e vapor, elas deixam de ter uma fronteira além do ponto crítico aqui, mas nós vemos aqui que existem várias fases sólidas. Então, por exemplo, o gelo, o gelo comum que nós conhecemos em condições de ambiente, ele vai estar por volta dessa pressão de 100 kPa, claro, depende da altitude que você esteja, e ele vai ser essa fase 1H aqui. Então esse é o gelo mais comumente conhecido. Então veja que, por exemplo, em temperaturas mais baixas, a mesma pressão, tem uma mudança de fase para um gelo 1C e depois para um gelo 11 aqui, um gelo com estrutura ortorrômbica. Mas, partindo para altas pressões, nós vemos que existem diferentes gelos aí, gelo com uma estrutura diferente, 3, gelo 2 e assim por diante. Então, como que nós podemos aplicar a equação de Clapeyron para conhecer algumas relações de volume entre as fases? Então, vamos pegar o exemplo aqui entre líquido e vapor. Então, nós temos aqui, tem que cuidar um pouco porque a escala é logarítmica da pressão, então a gente não tem visualmente muito definido o valor da derivada, mas o sinal a gente consegue inferir. Então, aqui uma curva ascendente, aqui a derivada é positiva, a derivada de parcial P, parcial T, a derivada da pressão com a temperatura na saturação. Então, ele é o mesmo sinal de V12, V12, que é o que? V2 menos V1. Então, nesses trechos em que a derivada é positiva, da linha de mudança de fase, nós temos que a fase mais entrópica, então nesse par aqui, o líquido seria a fase 1 e o vapor seria a fase 2. Então, nós temos que, isso aqui sendo positivo, nós temos que esse volume do vapor maior que o volume do líquido. Então, isso é muito claro aqui, é muito intuitivo. Mas, por exemplo, vamos analisar aqui entre líquido e sólido 1H. Nessa região aqui do gráfico é muito difícil dar o olho nu de verificar a derivada. Então, a derivada fica mais clara nessas regiões aqui. Então, claramente, essa derivada é negativa. Se você olhar com muito cuidado, você consegue inferir isso aqui da parte de baixo. Mas, ok, então aqui sabemos, talvez eu tenha que trocar a cor aqui desse lápis. Vou desenhar em vermelho aqui. Então você tem essa derivada aqui, então ela é negativa. Então, e aqui nessa transição de fase, essa aqui é a fase 1 e essa aqui é a fase 2. Sempre a mais entrópica é a fase 2. Então você precisa aquecer, fornecer calor, fornecer entropia para o gelo para que ele se torne água líquida. Então, nesse caso, o sinal da derivada é negativo, portanto, nós temos que o volume do líquido V2 é menor do que o do sólido. E isso confere com a nossa experiência. Por exemplo, um cubo de gelo, ele flutua, ele boia no próprio líquido. Mas nem todo gelo faz assim. Se nós formos analisar esses outros gelos aqui, nós temos aqui, em todos esses segmentos, nós temos apenas derivadas positivas aqui. Então, derivada positiva, ou seja, todos esses gelos aqui, eles vão afundar no próprio líquido. Então essa fase de gelo 3 é um gelo que afunda na água, A mesma coisa acontece com 5, com 6 e com 7, essas fases aqui, porque todas essas derivadas a gente dá para perceber que são positivas. Claro que é difícil inferir o valor delas aqui, em função da escala não ser linear na pressão, mas pelo menos o sinal não é afetado por isso. E aqui é possível ver também relações de densidade entre as outras fases sólidas aqui. Então, por exemplo, esse gelo 5 ele é mais denso do que o gelo 2 aqui, que nós temos uma outra derivada negativa aqui nesse segmento. E o gelo 3, ele é menos denso do que o gelo 2 e assim por diante. Então, esse tipo de relação dá para ser feita a partir dessa conclusão aqui da equação de Clapeyron. Talvez muitos de vocês lembrem, em termodinâmica, no princípio, quando é apresentada a superfície de estados P, V e T, de uma substância pura, e lá é fornecido dois tipos de diagramas diferentes. Normalmente eles focam aqui nessa região aqui desde o ponto crítico, envolvendo o ponto triplo.
né, quando tem aqueles domos. Então eles oferecem duas variantes, né? Uma para substâncias que se expandem na solidificação e outra para substâncias que se contraem na solidificação. E agora, aqui conhecendo a equação de Clapeyron, estamos sabendo o porquê dessa dicotomia, né? Ainda, uma aproximação a baixas pressões, né? Então sempre quando eu falo em baixas pressões, nós lembramos de gás ideal, né? Então, quando o vapor está rarefeito, né? Quando o volume específico, quando a pressão é muito baixa, né? A tendência é realmente o vapor se comportar como um gás ideal, né? No caso de um líquido que tenha um volume específico muito menor, né? Por exemplo, uma fase com um volume específico muito menor do que esse volume 2, né? Gasoso, fazendo uma aproximação matemática, né? Então, jogando V1 aproximadamente zero, né? E considerando o vapor como gás ideal, existe ainda essa consequência da equação de Clapeyron, né? Então, ela é obtida por integração, né? Porque nós temos aqui o Ln, né? Dos termos de pressão, né? Da razão de pressão, né? Então, aqui a fase 1 agora é sólida ou líquida, né? E os estados 1 e 2 são estados de saturação. Então você faz uma integração, né, ao longo de um trecho, né, dessa curva aqui ou aqui, né? Lembrando, em baixas pressões, né? Então essa equação é chamada de Clausius-Clapeyron e pode ser usada na determinação da pressão de saturação 2 a partir de um estado de saturação 1 conhecido, né? Então esse é um caso, se você tiver uma tabela de saturação que chegue apenas a uma determinada pressão e você precisa saber um valor abaixo disso, né? Então você pode utilizar essa equação de Clausius-Clapeyron, né, para aproximar aí essas quantidades envolvidas, né? Então, com relação a esse assunto, no livro texto, né, está na seção 12.3, que é o tópico de leitura, e no handout disponibilizado no Moodle, né, na seção 4. Então, desse assunto, é isso.